Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 a 22, que diz: Orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Afastai-vos de toda a forma de mal. Quando você pega um feijão, você separa os grãos bons dos ruins com as pedras e outras sujeiras para jogar fora, e só cozinha os melhores selecionados. Da mesma maneira, não podemos separar o que é bom do ruim e ficar com o ruim e sim com o que é bom. Muitas vezes, não tropeçamos em grandes pedras porque nos desviamos delas, mas tropeçamos em pequenos obstáculos que são desprezados. É preciso vigiar nas pequenas coisas para não dar oportunidade ao inimigo. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa de coisas muito pequenas que ofuscam seus olhos de ver a presença de Deus na vida de seu irmão. Para a igreja ser madura espiritualmente, precisamos aprender a revelar pequenas coisas ou defeitos e ficar com as grandes que são as bênçãos de Deus. Você tem tropeçado em pequenas coisas? Vamos refletir sobre algumas coisas que são pequenas, mas que são perigosas na vida daquele que serve e vive a vida de Jesus Cristo. Raposinhas, descrito em Cantares capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as vossas vinhas estão em flor. As raposinhas são bichinhos pequenos que aparentemente dóceis por sua beleza, mas são vorazes em destruir o vinhedo. Quando as parreiras já estão floridas para dar as uvas, as raposinhas vinham e comiam as flores, os brotos, e não davam mais fruto. As raposinhas representam bichinhos de estimação, ou seja, pecados de estimação. Práticas aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras na vida de um cristão. O inimigo muitas vezes disfarça o pecado para enganar aqueles que já foram escolhidos. Você tem algum pecado de estimação? Cuidado com as coisas pecaminosas disfarçadas. Mosquitos, descrito em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O texto usa como ilustração um vaso de unguento cheiroso como o que Maria derramou aos pés de Jesus. Mas se o perfumador, pessoa que prepara o unguento, deixar exposto, uma mosca pode cair e faz o óleo cheirar mal em vez de ser agradável. Assim é a unção de Deus na vida de muitos. Deus renova e enche sua vida com o óleo do Espírito Santo. Mas depois vem o inimigo e manda um mosquitinho para te atribular e tirar a sua bênção. Jesus falou contra os fariseus que eram detalhistas e exigentes, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 24. O perfeccionismo egoísta muitas vezes só atrapalha. Os mosquitos são insetos que perturbam apesar de sua pequenez e insignificância. Em Êxodo, uma das pragas foi o enxame de moscas que entrou nas casas para poder perturbar as famílias. Mas nas casas do povo de Deus não entrou nenhuma mosca. Muitas vezes, nas famílias, por causa de um mosquitinho, coisa ínfima, a pessoa perde a paz e briga com quem devia amar. Deus não mandou moscas nas casas dos seus servos, porque quer ver nossas famílias
em paz. Expulse de sua vida o espírito de raiva, inquietação e intolerância que tem te atrapalhado a servir a Deus e amar seus familiares. Aprenda a revelar coisas pequenas em prol da paz. Você tem deixado mosquitinhos te perturbarem e fazerem cheirar mal aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida? Não perca sua unção por causa de coisas pequenas. Outro, agulhas, descrito no Evangelho segundo Lucas capítulo 18, versículo 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A agulha simbolizava as portas estreitas que em Jerusalém e outras cidades muradas. Eram passagens bem finas nos muros de lugares onde não se queria que um camelo entrasse para evitar sujeira e mau cheiro. Um camelo não conseguia entrar nessas portas. Mas o rico não é só quem tem muito dinheiro. Pense bem, uma pessoa pode ser pobre, se achar melhor que os outros e não sentir falta de nada, nem de Deus. Do mesmo modo, uma pessoa pode ter tudo e sentir necessidades de pessoas e ser sensível a Deus. Muitos pobres são arrogantes e orgulhosos como se fossem ricos. O orgulho impede entrar no céu quem tem uma porta, ou melhor, que tem uma porta estreita e um caminho apertado. Quando a pessoa se acha grande, orgulhosa, fica grossa, como um camelo, fica egoísta, fica ignorante, como um camelo. E aí não tem igreja que caiba tal pessoa, porque se vê maior que a porta da igreja. Você tem se achado rico? Ou se achado melhor do que os outros? Está satisfeito achando que não precisa de nada nem ninguém? Nunca pense que não precisa de ninguém. Fagulhas, descrito na carta de Tiago capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma pequena fagulha de fogo é capaz de fazer uma grande destruição. Também, uma palavra maldita destrói vidas. A língua tem o poder de matar e dar vida. Quantas famílias são destruídas por causa de palavras que poderiam ficar sem ser faladas? Se tivesse como engolir de novo nossas palavras, creio que ficaríamos entalados com coisas duras que falamos. A ira é um combustível que acende a fagulha da língua. Cuidado quando a ira começar a esquentar você, para que você fale palavras que desagradam a Deus e ofendam seu irmão. Você pode falar a verdade, mas a verdade em amor. Sem amor, a verdade pode ser apenas uma arma para ferir pessoas. Você tem tido cuidado com as palavras que fala? Pelas suas palavras, você será julgado. Ciscos, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Imagine só uma pessoa que está com um poste na frente do olho, falando de um cisco no olho de outra pessoa. Seria muita incoerência. Mas todos nós somos incoerentes como seres humanos e precisamos vigiar para não fazer isso. O cisco é pequeno diante de uma trave. Quando uma pessoa implica com a outra, qualquer coisa é grande demais para ser tolerada. Mas, consigo mesmo ou com quem quer defender, a pessoa é capaz de não enxergar coisas muito maiores. Às vezes, não suportamos coisas pequenas e caímos em outras muito maiores. Não podemos ver pequenos ciscos no olho de outra pessoa se tivermos um poste na frente do próprio olho. Então, precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e aprender a corrigir nossos defeitos sem ficar procurando erros nos outros. O mundo vê as vestiduras brancas do cristão e procura manchar de alguma forma a sua vida, mas lembre-se que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem visto ciscos nos olhos de algum irmão? Vigie para não ter um poste diante de si. Portanto, hoje, pare e observe os detalhes de sua vida.
os detalhes em sua volta, seus passos e o que você está enxergando. Se está enxergando corretamente, lugares, chamado, promessa, comportamento e pensamentos. E não permita permanecer em sua zona de conforto, mas, se necessário, mude e cresça no Senhor sempre. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu senhorio. Muito obrigado por este fôlego de vida, obrigado por este dia, obrigado por nos mostrar que a cada momento o Senhor está observando as nossas vidas e nos dando instruções para continuar a caminhada, continuar se purificando, se santificando e continuar se guardando, Pai, ou melhor, nos guardando das coisas desta terra. Muito obrigado por estar, Senhor, sempre nos orientando através da sua palavra, porque são estas pequenas coisas, não são as grandes, mas sim as pequenas que nos fazem cair e nos fazem, Pai, nos machucar. Então que possamos estar atentos à sua voz, atentos à sua palavra, atentos ao dia de hoje, para que o Senhor Jesus, Ele sim, Ele cumpra o querer dEle e faça com que a glória dEle seja revelada na profundidade daquilo que Ele preparou para nós e da maneira conforme a vontade dEle. Portanto, que venha o seu reino, que manifeste a sua graça, manifeste a sua glória, que venha o seu senhorio e que possamos ter discernimento, entendimento e conhecimento e principalmente sabedoria para poder tratar de cada assunto e também, Pai, esquadrinhar todo o nosso ser para nós podermos saber aquilo que devemos e aquilo que nós não devemos fazer. Muito obrigado, Pai. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes revele, Pai, o seu senhorio, a sua graça e a sua glória em mais este dia. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.